Certamente você já ouviu falar em marcas icônicas, varejo 360 e inovar para crescer. Então, se você quer saber mais sobre isso, fica aqui no Happy Hour Vitreo de hoje, porque o meu convidado é arquiteto, CEO de um dos escritórios de arquitetura, para mim, eu acho que é um dos maiores do Brasil, a gente vai confirmar isso daqui a pouco, e talvez da América, e vai falar tudo sobre o que é preciso para construir marcas e projetos icônicos. Júlio Tacano, bem-vindo. Bom dia, Endrigo. Bom dia. Tudo bem, querido? Tudo bem. Ótimo. Obrigado pela presença. Eu sei que Obrigado. você tem uma agenda aí bastante agitada, não só no Brasil, mas pelo mundo, inclusive, dando palestras e fazendo projetos e tudo mais. Então, obrigado pela presença. Eu que agradeço. A minha agenda está para você. Obrigado. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você, apoiando esse projeto maravilhoso do Happy Hour. Obrigado. Parabéns. Bom, fala um pouquinho sobre o Júlio e também sobre a KT, que é um escritório de arquitetura de varejo, né? Eu não estou chamando só de arquitetura. De arquitetura de varejo, isso tem muita diferença. A arquitetura de varejo foi para traduzir um pouco a especialidade, né, que a Kawahara e Takano teve no início da sua jornada de trabalho. Justamente porque o varejo, há mais ou menos 40 anos atrás, ele começou a se profissionalizar muito com as chegadas de grandes marcas de loja de departamento, que começaram a vender no modelo autosserviço. E naquele momento, você sai de uma faculdade de arquitetura e não fazer um museu, ou um hospital, ou um memorial, ou um centro cultural, era quase um sacrilégio. E nós fomos fazer varejo. Sim. E isso é transformador para o mercado, né? Já foi um choque nesse momento. Foi um choque, quase deserdado. Mas como meu pai queria ser arquiteto, e meus tios queriam que eu fosse médico, então eu já era a ovelha negra da família. A família era de médicos, nós viramos arquitetos, né? Eu e Roseli. E eu devo esses 32 anos de jornada da Kawahara e Takano à Kawahara, Roseli Kawahara, que você conhece e nos dá a honra de ser nosso parceiro estratégico, né? Sim. Roseli não pôde estar aqui, mas manda um grande beijo para você. Obrigado. Bom, já era a ovelha negra da família, então, ele vai ser arquiteto, então, tá bom. Isso. Sim, não poderia ser diferente, né? Era uma coisa meio... Bom, Júlio, você fala muito sobre o varejo 360, o que você pode nos dizer sobre o varejo 360? O que seria? Como as agências também falaram muito sobre publicidade 360, varejo 360, era um modelo de ter uma visão holística, né? De fazer a forma de desenvolver projetos. Então, na década de 90, nós, de forma não inédita, mas por vários colegas bastante competentes, entendemos que havia necessidade de integrar a arquitetura, times de visual merchandising, times de comunicação visual e designers especializados em mobiliário. Na década de 2000, nós percebemos que a arquitetura de varejo ela deveria se transformar em arquitetura de negócios, com uma visão também holística, porque muitas vezes o projeto não conseguia ser executado porque o problema era o capital. Mas nós já havíamos descoberto que o problema era a inteligência de varejo, e isso estava sendo aportado. Nós incluímos no nosso ecossistema um processo de entendimento como fazer financiamento financeiro com CAPEX zero para poder evoluir. Isso em 2000. E nesse entendimento a gente trabalhava com parceiros. Somente há 5 anos atrás nós conseguimos fechar esse ecossistema, podendo pensar em desenvolver um conceito e depois fazer a estruturação financeira para que o varejo se transformasse numa expansão com CAPEX zero. Então, quando você fala que a KT entrega um projeto de varejo, é não só o projeto da loja, do design da loja, tudo que está junto com esse design de VM, de comunicação e tudo mais, mas entrega também uma inteligência de negócio, é isso que eu estou entendendo. Isso, uma inteligência de negócio, e a posição de um CEO de uma empresa ou de um dono, principalmente empresas familiares, no topo da montanha é uma posição muito solitária. E por isso que, como as empresas familiares têm muitas vezes na sua liderança, uma posição solitária, a confiança é a base de todo relacionamento e necessidade. Então, ao longo desses 32 anos, a gente construiu o que nós chamamos de reputação. E esta reputação se transforma num reconhecimento de poder ajudá-lo, primeiro, num conceito que deveria se transformar numa loja referência de reposicionamento. Mas quando a gente dá alguns passos para trás, percebe que existe alguns problemas na área tributária, contábil, jurídico, na governança. E esse processo ele precede o conceito. E foi aí que nós atuamos no ecossistema nosso. E promovendo essa estruturação, muitas vezes ajudando famílias a se organizarem, gerar essa governança,
melhorar esse processo de gestão e se tornar uma empresa de mercado, até para capital aberto. Sim. Então, com isso, a gente inverteu o processo, fazendo o conceito quase chegar no final de um processo que concretiza todo o planejamento. E entrando até em planejamento estratégico familiar. Boa. Sucessão é sempre delicado dentro de uma empresa, né? Que você falou de família, Exato. né? Então, a sucessão é sempre de fora, tá? Olhando assim algumas empresas, esse momento da sucessão, ou a empresa realmente se transforma e inova, porque vem um sangue novo, porque vem um olhar novo, uma nova forma de administrar e cuidar da empresa, ou a empresa desaparece, né? Eu tenho essa... Existem alguns paradigmas nesse sentido, porque o fundador, ele tem exatamente o apego ao negócio. Sim. Mas ele tem bastante dificuldade de conseguir ter essa visão 360, entender novos modelos de fomento que a gente faz através da KTV Retail as a Service, que é o modelo de financiamento, de expansão, como se fosse um Airbnb. Você pode pagar pelo uso, mas não precisa ter a loja. E estes são modelos que são, entre aspas, não inovadores, mas disruptivos, porque todo mundo conhece o BTS. O BTS é você constrói com o investidor e ele faz o shell, mas você tem que fazer o recheio. Walgreens e CVS já fazem o modelo Full as a Service. Então você já tem um recheio também. E isso faz com que os varejistas possam ter um time que possa ajudar na governança, na gestão, que possa criar esse conceito estratégico, mas que possa ajudar na replicação. O que o varejista pode e deve fazer com esse dinheiro? Criar academias que possam formar pessoas cada vez mais qualificadas e poder contar com o apoio de parceiros estratégicos como nós para poder cristalizar essas ideias, que se tornam realidade. Porque geralmente quando você ou nós somos chamados, vendendo projeto ou execução de VM, o dinheiro já acabou. Sim, é quase fazer um milagre, né? Exatamente. Porque... Agora o dinheiro, entre aspas, eu posso afirmar que não acabou. Porque ele não precisa usar o capital dele. Ele usa o capital dele para formar mais gente dentro da empresa dele. Porque hoje o colapso que você deve ter entrevistado muitas pessoas, eu assisti algumas, é que você pode ter um caminhão de dinheiro e não vai achar gente qualificada para você abrir loja. São vários Existe problemas. um colapso de capital humano. Então, este capital humano, mais a transformação digital, são recursos que vão minar o fluxo de caixa da empresa. Então, todo o conceito criativo que é feito hoje deve contemplar quanto mais a loja puder ser autosserviço ou semi-assistido, com modelos de operações que sejam integrados nesse sentido, a loja vai ser mais exitosa, com sucesso. Sim. Existem também hoje, e eu sei que você trabalha muito com esse olhar, da loja também gerar recursos, seja com trabalho de trade, enfim, seja com a loja como mídia. O que vocês têm feito nesse sentido? A gente tem feito, hoje a gente tem um algoritmo, né, que ajuda o trade marketing a evoluir para uma fase que a gente chama de marketing estratégico. Então, no momento que a gente mapeia, cria um conceito, e a gente entendeu que a indústria conhece o sell-in, mas ela quer no sell-out aparecer como uma marca sendo construída pelo varejo, então nós criamos conceitos hoje que criam soluções de exposição, mobiliário, comunicação visual, e você nos ajudou bastante nesses casos de implementação, que a comunicação visual mais o VM, integrado ao trade e ao marketing estratégico, criamos mini vitrines, mini pontos focais, vitrines valorizadas numa jornada. E isso faz com que a indústria se apaixone pelos diversos pontos que aparecem no ponto de venda com seus produtos valorizados e não somente massificados. Isso pode ajudar no ROI de uma empresa que calcula um ROI bacana de 4 anos, ser reduzido para 3, 2, 1 ano, às vezes. Então, o que é excelente para um negócio. O que é maravilhoso, porque se você pensar que ele abriu a loja com CAPEX 0 e deu ROI em 2 anos, isso é fluxo de caixa. Sim. Então isso é disruptivo, não é inovador, isso é disruptivo, é uma forma de olhar e que foi falado muito na NRF de 2024, o famoso retail media, que não deve ser confundido somente com pôr painéis de LED na loja. Tem muita coisa por trás. É a ferramenta que a gente usa para maximizar essa percepção, para atrair os olhos para esses lugares que foram estrategicamente concebidos. Então, por exemplo, numa área de farmácia de 200 metros quadrados, é possível hoje desenvolver 40 pontos onde a indústria farmacêutica pode achar
seus espaços, bem como em perfumarias, bem como lojas de moda. Sim. Até porque a indústria cada vez mais quer estar direto lá no varejo, quer falar com o consumidor final e precisa aprender esse olhar. Tem aprendido nos últimos anos, desde das primeiras lá, que a gente fala de Hering e tudo mais, que era a indústria que veio para o varejo e outras marcas, né, do mercado, ainda é um processo de aprendizado, assim, né? Então, abre caminho para justamente ter essa conexão com a indústria, né, para estar no ponto de venda direto com o consumidor final e aproveitar disso. Outra coisa que eu falo muito para o lojista é cuidado com painel de LED, as experiências que você coloca para entretenimento dentro da loja, para não transformar a loja num parque de diversões e não cobrar o ticket, né? Porque senão você transforma a loja numa coisa super visualmente atrativa e alegre e tudo mais, o que não é ruim, mas o quanto isso te gera de recursos ou o quanto isso cria conexão com o seu consumidor, né? É muito dentro disso que você vem falando, né? Eu acho que você abordou coisas bem importantes no seguinte ponto. No DTC, Direct to Consumer, indústrias perceberam que elas não podem contar só com o canal do varejo. Então, elas estão se reinventando também. Então, quando a gente fala assim, trabalhamos com varejo, nós trabalhamos com indústrias, distribuidores e varejo. É uma cadeia integrada. Sim. E a indústria, ela está indo fazer loja não para concorrer com o varejista, mas para que ela possa entender como ela pode valorizar o produto dela, mostrar o portfólio e mostrar para o distribuidor e para o varejista como esse produto deve ser exposto. E aí entram os times de criação para fazer que isso tome forma. Então, o Direct to Consumer são casos onde indústrias valorizaram seu portfólio e levam para o varejo soluções prontas e que são ou aplicadas prontas ou customizadas. Neste momento também surgiu uma revolução nos últimos 10 anos, que é o DNVB, Digital Native Vertical Brand. Marcas nativas digitais também perceberam que o varejo não estava abrindo espaço, porque era um concorrente. Eu tenho loja física, não vou querer o varejo e-commerce concorrendo comigo. Sim. Eles foram e abriram lojas. E isto mostrou que a omnicanalidade era um fato real e os varejistas analógicos precisavam evoluir. Sim. E a gente percebeu isso num curto espaço de tempo. Foram 10 anos de transformação, os últimos 5 foram revolucionários. Sim. A pandemia acho que acelerou mais ainda. Acelerou demais, transformou. E a gente está vivendo uma nova forma agora de apresentar isso. São o que a gente chama de terceiros lugares na vida dos clientes. Então, eu falava muito, né, desde longa jornada que nós trabalhamos juntos, dos 10 minutos de férias por dia. Sim. Esses 10 minutos estão se transformando em 4 horas, alguns passam meio período, 6 horas, dentro de espaços que se transformam em terceiro lugar, aquele lugar onde o cliente vai porque deseja e não porque precisa. Sim. E isso tem tudo a ver com a ambiência, a preparação que o visual merchandising entrega, né? E aí você consegue incluir também serviço, né? Como você tem aí cases da área de cosmético que vende não só produto, mas vende também a parte de serviço. Serviço hoje tem quase que aumentado entre 40% e 60% do faturamento. Existem alguns cases que já são estudados pelas grandes universidades de negócio no mundo, como a CVS, por exemplo, que ela, hoje, uma farmácia, é um número absurdo, ela fatura 1,3 trilhões de reais. E a Walgreens, que não tem serviços, e eu digo quais são, eu vou dizer quais são, mas o Walgreens fatura 500 bilhões, menos da metade da CVS. Durante a pandemia, a CVS se tornou a empresa que terceirizou a saúde mental do povo americano. O pessoal pirou na pandemia. Sim. Assistência psicológica. Eles criaram esse Minuto Saúde dentro da farmácia. Era para vacinas, para atendimentos de vacinas e consultas básicas, e foi para a saúde mental. E o governo não conseguia dar suporte. Consequentemente, sem querer, o governo terceirizou, porque a população foi. E eles entenderam que não precisava ficar dentro de uma farmácia. Pode ficar na hipervizinhança que o povo ia se tratar. E um procedimento de tratamento psicológico são 18 consultas, no mínimo, que você vai fazer. Isso dobrou ou quase triplicou o faturamento da CVS, que não teve sucesso no Brasil, e a gente tem o defeito de olhar, saiu do Brasil, não presta para olhar. Sim, agora não vai para lá não estudar. Vale como referência. Não vale como e aí a pessoa esqueceu da CVS e ela atropelou um monte de gente. Então o varejo é implacável, imperdoável você parar de estudar e pesquisar. E tem uma coisa também de criar comunidade, né, com esse movimento. Exatamente. Você cria comunidade, você está próximo
das pessoas do bairro, você sabe quem é aquele cliente, como aquele público se comporta, né? O que é muito interessante também, e cada vez mais a gente quer, as marcas, né, vão nesse caminho de criar comunidades e ter o seu próprio grupo, os embaixadores e tudo mais. É para entender também que, eu acho que para quem passa por isso, é um processo transformador. Eu acho que vender um produto é fundamental para a sociedade. Sim. Vender uma experiência era uma questão de sobrevivência. Mas curar uma pessoa de depressão e criar essa comunidade é um legado. Sim. E a gente hoje começou a entender de legado, porque a população brasileira está envelhecendo e vai começar a reduzir. E o que nós estamos fazendo aqui com o nosso trabalho? Gerando um legado. A inclusão de serviços ao varejo não só dobra faturamento, como você consegue deixar legado, porque as pessoas criam um vínculo realmente emocional. Elas querem trabalhar com você no sentido de ajudar outras pessoas. Pode dar spoiler? Vocês já estão com algum player brasileiro que já está indo nesse caminho, né? Já está sendo feito, né? Inclusive, você já está vendo algumas drogarias fazendo isso, né? No Brasil. É um projeto que já nasceu quando nós tivemos contato nos nossos projetos da área imobiliária, percebendo a longevidade sendo necessária, o que a gente chama da Silver Economy, que vai chegar a um mercado também de R$1 trilhão no Brasil. Sim. Então são condomínios residenciais focados na terceira idade. E o Silver Economy, a cabeça prateada, né, que são os grisalhos, são consumidores exigentes e que você vai ver que nós estamos pagando a conta, está pagando a conta da geração Millennium e Zeta, o Z. Então todo mundo fala isso da geração Z, mas estudem quem paga a conta da geração Z. Sim, E é nesse momento que a gente fala de legado, né, dessas pessoas. Sim. Muito bem. Você fala muito também sobre criar marcas icônicas. Existe um caminho para isso? Você dá alguma orientação? Uma marca icônica, como eu disse, é lastreada na confiança. E nós estamos adorando trabalhar com marcas familiares. Trabalhamos há 32 anos, dos quais 20 foram com marcas corporativas. As marcas familiares, elas nos dão o prazer, quando você constrói essa confiança, de poder ajudá-las a repensar o negócio, principalmente gerar o senso de egrégora. Egrégora é aquela energia positiva que é criada quando as pessoas se reúnem, todos os problemas não são deixados de lado, mas todos os problemas são resolvidos. Sim. E aí eles trabalham em conjunto. E essa energia positiva leva a uma transformação exponencial. E aí foi quando a gente começou a entrar na área também de saúde, beleza e bem-estar e longevidade, criando que parecem ser clínicas ou spas, mas que geram uma percepção de bem-estar e, logicamente, a longevidade vem por consequência disso. Tangibilizando isso em negócios, se você olhar, por exemplo, hoje uma clínica multidisciplinar, por conta das mídias sociais, uma esteticista hoje é responsável por 80% do faturamento. 15 médicos trabalhando e a esteticista é responsável por 80% do faturamento. Esses, contra dados não argumentos, não que os outros passaram a ganhar menos, eles continuam ganhando igual. É que a estética cresceu demais. Sim. É como falarem numa farmácia remédios e dermo representar quase 40% do faturamento. E você continua vendendo remédio. Você não o que nós estamos, né? Se aqui nós tivéssemos com algo não apresentável, nem abririam a câmera. E a gente vê isso em reuniões virtuais, né? Sim. As pessoas se previnem nesse cuidado para que a sua imagem não passe nesses canais virtuais. Sim. Então nós estamos vivendo a era do hedonismo autorizado. E é isso que a gente tem trabalhado muito. O hedonismo não é mais um problema. Ele é exatamente uma forma de valorização da autoestima da pessoa. Quando você consegue entender esses atributos, você usa os mecanismos para poder gerar essa longevidade. Então, clínicas de estética estão sendo mais demandadas hoje. Isso é varejo, porque a gente percebe que médico tem preconceito de pensar ciência junto com varejo. Isso está dando um casamento muito bacana, eles são separados, né? Separa totalmente. Eu dou a consulta, mas eu não posso vender nada. Sim. E é verdade. É verdade, verdade. Mas você pode, a marca pode entregar em outros momentos. Nós damos conveniência no momento posterior, pertinho. Você dá uma continuidade nessa jornada. Exato. Né? Você foi lá por uma questão médica, de saúde, que precisa da ciência, isso. ok.
já está bem? Olha, você pode ter o preventivo, olha, você pode ter um cuidado Porque em São estético. Paulo, você às vezes faz uma consulta num bairro e tem que comprar o que você precisa nesse procedimento num outro bairro. Sim. Então essa proximidade, ela é necessária. E a internet, o e-commerce trouxe isso. Na omnicanalidade, a oportunidade que a gente viu é exatamente trazer essas conexões para perto como um negócio integrado. Sim. Isso agilizou muito o conceito de atender o lifestyle do cliente. Isso é uma visão que é aplicada a qualquer modelo de negócio hoje de prestação de serviço. Sabe o que eu acho interessante conversar com você? Assim, a gente ouve muito as pessoas falando, o mercado está muito ruim. O varejo está muito mal. Não vende. Não é mais como era antigamente. Não tem mais movimento. Ó vida, ó céus, né? Tem muito isso, assim. E aí, quando a gente vê o trabalho que você faz, o trabalho junto com a KT, o Varejo 360, e de como é possível transformar as empresas, aí você fala, não, vamos acreditar que eu acho que é muito mais trabalho, energia, estratégia, o pensar, o buscar os parceiros, do que ficar na porta da loja, tipo, ó vida, ó céus, né? Não vende. Então, eu gosto muito disso, desse movimento de, olha, dá para fazer e tudo mais. Os exemplos que você está dando e até o formato que é o trabalho é realmente para um varejo maior ou que já é mediano e que vai expandir muito e tudo mais. O pequeno consegue se movimentar nesse sentido? Excelente pergunta, mas nesses 32 anos a gente sempre responde. Porque, na verdade, você já viu algumas marcas desde que nós começamos, a gente já conhece há muito tempo. Torra Torra, quando a gente começou a mexer, tinha 6 lojas. E era pequeno. Hoje é uma marca. Eu prometi que não ia falar nenhuma marca, mas gente pode, aqui pode. Alguns, né? Algumas histórias, né? Então, eu lembro bem que a gente começou a nossa jornada, né? Em 88, e a empresa começou a operar como Kawahara Takano em 92. Mas de 88 a 92, a gente prestou trabalhos, né? Na área de projetos e desenho ainda não formados para uma C&A. Depois de 92, a gente fez Riachuelo. E depois desse advento, com esse conhecimento de venda autosserviço, a transformação do Torra, que era pequeno. Então, os executivos do mundo corporativo perguntam, Takano, como é que esse processo de atender um modelo pequeno é interessante? Eu acho que tem um propósito. Eu acho que nós trabalhamos movidos a propósito. O propósito foi forte no começo das nossas empresas. E aí transformar um modelo de venda democrática de moda para ela ser e preencher algumas lacunas e desertos urbanos foi transformador. Então hoje a gente pode se dar ao luxo e ao prazer de olhar casos que são verdadeiros diamantes, né? Marcas que podem ser transformadas em muito pouco espaço de tempo. Porque se você pensar quanto tempo você demora para aprender a conceber, depois multiplicar e a levá-la ao primeiro lugar, esse aprendizado, quando ele já vem cristalizado, embalado para presente, acelera demais. Sim. E pro pequeno, só pode ser possível ser feito com perseverança e confiança. Nesse sentido, você pode confiar, mas se não perseverar, que foi a primeira palavra, não acontece. A empresa não é nossa. Então, isso é avaliado no compliance. É a 4 mãos, né? Exatamente. Quando o pessoal fala, você é o japonês que tem dinheiro? Não, nós não temos dinheiro, a gente tem inteligência. Sim. Se você acreditar nisso e perseverar, talvez o dinheiro procure o seu negócio, depois de uma loja, um MVP pronto, para uma replicação e multiplicação. E aí crescer, né? Isso é um modelo de startup. Sim. Só que o varejo é mais complexo ainda. E uma coisa interessante também é que, de novo, né? Às vezes quando você fala em fazer um trabalho de um novo conceito de loja, ou mesmo que seja um projeto de VM, que está mais próximo do que eu faço e tudo, há uma preocupação em muitas marcas. Não é para sofisticar, porque eu não atendo um público sofisticado. Sim. E eu adorei esse exemplo que você traz do Torra, porque ele cresceu, transformou as lojas, tem um novo conceito, um novo jeito de atender e de oferecer produto e tudo mais, e não foi no caminho da sofisticação. Sim. Ele continua atendendo um público de massa, que é o que ele sempre atendeu. Então é possível fazer tudo isso sem esse paradigma da sofisticação. Não é para transformar numa marca de luxo. Não é mesmo. Não é esse o objetivo, né? Mas como é que você entrega, você pode melhorar toda a experiência e continuar focado naquele seu público, que é onde tem mercado. Enfim. Nós acabamos de passar pela Olimpíada.
Sim. E quem assistiu ao campeonato de arco e flecha, eu uso muito esse exemplo no varejo, principalmente no de moda, né? Que a moda é aspiracional. Então, como é a solução de conceito de varejo que é assertiva? Mire a flecha no alvo. Se você mirar no alvo exatamente, ela vai cair alguns centímetros abaixo do alvo. Você tem que mirar um pouco acima para acertar no alvo, a flecha. E exatamente essa é a ciência do nosso trabalho integrado, da arquitetura, do VM, da comunicação e do mobiliário. A gente tem que mirar essa aspiração acima, que muitas vezes o cliente pode achar que você está sofisticando. Nós estamos entregando e atendendo a aspiração do cliente da classe C, trazendo pitadas de projeto de classe B. E o B quer se sentir A. Isso já é antigo e é feito. É humano, né? Essa é a nossa solução de sucesso que foi compartilhada por décadas. E até... A gente tem muitos amigos, né? Então eles ficam repetindo o que eu falo como meme. Então eu tenho um grande amigo que é o Marcos Andrade, e ele pode me representar em vários lugares, porque ele sabe todo o discurso. Inclusive você também, Rodrigo. Porque é uma de comunidade. De ouvir e aprender, né? De uma comunidade. De ouvir e aprender. Mas hoje, o que eu gosto de trabalhar muito é esse conceito do terceiro lugar. Porque Tramontina hoje já está em 30, já tem 30 lojas, né, 10 fora no mercado internacional, e são 150 países que atendem. E é uma gigantesca multinacional brasileira. Sim. Então, leva a marca Brasil para fora, mas ali é uma loja projetada para público feminino e para aquele marido que se estaciona na loja, dentro de um shopping, numa loja Tramontina, e lá ele fica, e a esposa vai passeando, porque é uma loja para o homem que gosta de gastronomia. Sim. E essa experiência ela passa a ser imersiva. E aí tem aquele ticket de conversão. Diferente de fazer uma experiência, fazer um lounge, dar uma cerveja ou algum cookie, mas não converter ou ser uma experiência de clientes gafanhotos. Não, você tem que hoje projetar com assertividade de público-alvo e engajá-lo na sua comunidade. Sim. Isso foi transformador no conceito de oferecer experiências com conversão perfeita, né, que a gente chama. E a Tramontina é interessante que ela continua vendendo para as lojas multimarca, vou chamar de multimarca. Sim, não sei se é bem esse o termo. Um projeto que a gente tem comentado muito nas associações comerciais e industriais. As indústrias morrem de medo de conflito de canal. Eu vou fazer loja e aí os clientes do varejo não vão comprar. A indústria não está fazendo loja para concorrer com o varejista, a Tramontina. O projeto nasceu de uma consultoria feita com a Gouveia de Souza, mais a Kawahara Takano, para que a gente pudesse criar um modelo de loja que, ao mesmo tempo que o cliente está comprando na loja, os dados desse cliente estão sendo compartilhados com o varejo. Sim. E quando você compartilha dados, o grande varejo, os clientes dela, mais de 20 mil multimarcas na América Latina, eles recebem dados que são cruciais para o modelo. E esse é uma evolução do DTC ao modelo de loja totalmente conectada a B2B, B2C. Sim. E até B2D, que vem um especificador, traz designers, arquitetos, decoradores. Sim, sim. Então é um canal. Porto Belo fez isso também. Então a Tramontina hoje trabalha com muita precisão na execução de lojas de experiência, B2C, B2B e B2D. E tem o reforço da marca, né? No exemplo da Tramontina. Você reposiciona a marca a nível mundial. Você cria muito mais desejo pela marca. Muito desejo. Os clientes que nós visitamos, né, pelos 10 países que já foram feitas, né, eles percebem essa evolução do mercado. Por exemplo, na Bolívia, o produto, a forma de expor mudou nevralgicamente no país inteiro, com uma loja executada. Sim. No Rio de Janeiro, o mercado inteiro incrementou 47%. Alguns percentuais eu posso dizer, porque já não sou eu que estou dizendo, é o Clóvis Tramontina que já diz em alguns eventos que a gente participa. 47% com uma loja, no caso a Shopping executada, cresceu o mercado Tramontina, a venda no estado em 47%. Então eu falo isso no intuito de contribuir, e tenho ido muito a associações comerciais e industriais do país inteiro para compartilhar que este medo é o que te deixa você cercado no seu quadrado. Sim. E falando, a vida está difícil. A vida está difícil. Mas com esses dados, se você for à frente, você está ajudando o varejista a vender mais. E o varejo nunca foi fácil, né? O varejo nunca foi fácil. Desde quando eu comecei... Exato. Mas com essa integração, indústria, distribuição e varejo, que muitos chamam também isso de um ecossistema integrado, que a gente gosta de enxergar isso, mas depois, ao posterior, é como isso entra na vida do cliente,
É uma solução transformadora. E isso é o que nos move hoje, Endrigo. E Muda obrigado por estar completamente. junto aí com a gente, ajudando. O Sempre VM que tá junto. você liga para você. Júlio, pode dizer alguns números da Kawahara Takano? Quantos projetos? Ou já perdeu a conta? Não, a gente tem um hábito, muita gente não até brinca, né? Mas nós atingimos o número de 12 milhões de metros quadrados de varejo executados, né? Nesses 32 anos. Então, alguns projetos são bastante interessantes. O último conceito que a gente fez em 2019 para celebrar os 70 anos da Riachuelo, eu acho que isso tem que ser estudado. Do Shopping Morumbi? Do Shopping Morumbi, onde o conceito de digital signage ganhou força no Brasil inteiro. Foi uma loja transformadora para o mercado de digital signage, porque as indústrias de painéis de LED entenderam que a integração entre o painel de LED, a infraestrutura e a geração de conteúdo deveria ser unificada. Isso aconteceu em 2019. A partir daí, empresas se organizaram mesmo para entregar essa solução e a Riachuelo conseguiu replicar lojas novas como aquela, 2% mais barato que as antigas. Por quê? Porque a Riachuelo se transformou no maior ecossistema de moda do Brasil naquela época. Sim. E através dessa integração, a cadeia de supply chain entendeu que ao invés dela investir em marketing, ela investe naquele showroom que é o marketplace físico. Então, os próprios provedores entraram no marketplace físico. Isto é transformador na forma de conceber um ecossistema. Então, o varejo está sendo o melhor e o maior canal de distribuição de produtos e serviços. A Biesv é uma associação brasileira de serviços e indústrias para fornecer para o varejo. Então, quando você conecta esse ecossistema, a Biesv já está fazendo 28 anos agora, então é um processo de conexão que a gente sonhou e graças à pandemia isso vem se tornando realidade, porque as pessoas tiram o protetor auricular. Porque quando está tudo bem, ninguém quer escutar nada. Está tudo bem, deixa assim. Tá bom. E existe uma dádiva que as mudanças acontecem, né? É uma dádiva, inclusive. A gente não quer celebrar a dor, mas é através da dor que você aprende a escutar. Isso aconteceu na pandemia. Muitos negócios foram criados com melhor, mais fluidez e mais rentabilidade durante a pandemia para ser executado. É o ouvir, né, que você está falando. Aprender a fazer a escutativa. É, né? Isso. E estudar, né? Falou, opa, chegamos num momento aqui que ou faz certo, da forma correta, ou vai desaparecer. Exato. Né? Então, é a tragédia que ajuda a melhorar as coisas. Assim. Muito bem. Júlio, você é conselheiro de muitos players grandes aí do mercado e também de associações, entre elas faz parte da Biesv, é um dos fundadores e hoje conselheiro da Biesv, a qual também fiz parte durante muito tempo. Muito tempo. A minha rotina me afastou um pouquinho, mas tenho um carinho muito especial por tudo que a Biesv faz e tudo que a galera que está lá também e tudo mais. Para a gente concluir, você como um conselheiro, qual conselho você dá para o pessoal do varejo que está aí buscando inovar? Eu acho que esse convite é bastante responsabilidade. Mas eu acho que como a gente está num happy hour, e happy hour, quando a gente senta para falar, você pode, às vezes, né, falar algo que pode parecer besteira. Mas a solução simples é a melhor. Fazer simples é a melhor forma, né? Então, hoje, se a gente pudesse deixar algum conselho, ouça o seu cliente. Parece velho. Mas muitos clientes perguntam para nós assim, como é que eu vou saber o nome do cliente? A resposta é pergunta o nome para ele. O capital humano hoje não tem coragem de perguntar o nome para o cliente. São coisas básicas. E o varejo está tendo que reaprender o que ele sabia fazer. E hoje, fazer loja é fazer loja com experiência, mas também com uma visão de futuro e legado. Isso é possível através de metodologias financeiras que já existem disponíveis. Tenha atenção a criar perenidade com seus sucessores e não herdeiros. Herdeiros vão levar o seu dinheiro como herança. Sim. O sucessor pode fazer essa garantia. Gestão, governança, capital bem aplicado com inteligência de varejo faz com que você tenha legado e sucessores interessados a sair da posição de herdeiros para se tornarem sucessores. Se você deixar sua rede sucatear, dizendo que a vida está... Ó vida aos céus. A vida não está fácil, ela vai ficar menos fácil ainda sem a implementação dessas visões que quem dá conselho parece fácil. A gente não dá conselho. A gente faz diagnóstico, faz pré-projeto, ajuda a implementar.
E com essas formas de enxergar, a gente conseguiu autoridade e a autenticidade, autoridade e reputação para poder transformar alguns negócios, sejam corporativos ou familiares. O que nos honra muito é poder atuar com famílias nesse sentido, como eu repeti no final e vou terminar. No começo de tudo, é legado e família. Né? E sem nenhuma tendência, mas a família é a base desse processo. E é para isso que a gente constrói negócios, né? Sim. E você faz parte da família Kawahara Takano. Obrigado. Muito bem, Júlio. Eu vou aproveitar uma fala sua para a gente concluir, que não é sofisticar, é mirar acima. Gostei muito disso. Acho que tem bastante representatividade essa fala e é importante refletir, os lojistas, né? Refletirem sobre isso aí. Não só nos projetos de arquitetura, mas também no de IVM. Júlio, muito obrigado pela presença, adorei. Sempre uma aula, né? Ensina muito sobre a gente, traz novos termos e novos olhares aí pro varejo. Agradeço a presença. Eu que agradeço o convite, parabéns a toda a equipe, né? Obrigado ao patrocinador aqui, que sem ele não daria. Isso. Brains, são demais aí. Obrigado, viu? Bom, obrigado também a você que ficou com a gente até agora e nos vemos na próxima quinta-feira em mais um Happy Hour Vitreio. Parabéns. Obrigado.